Não adianta achar que de uma hora para outra você vai receber uma bolada de dinheiro e aí você vai começar a investir e isso que vai fazer o seu futuro ficar tranquilo. Na opinião de vocês, por que o brasileiro se planeja tão mal pro longo prazo? Sabendo que o longo prazo, por mais que esteja distante, uma hora chega, né? O que é certo na vida é que a gente vai envelhecer, vai ter menos capacidade laborativa e precisaria ter um capital acumulado para nos sustentar, além do INSS. Perfeito. Eu acho que assim, a gente tem que olhar uma questão um pouco mais ampla, eu acho que tem um pouco mais de um lado cultural nesse processo do investidor brasileiro. Se você pegar a época dos nossos pais aqui, né, é uma época onde o brasileiro não conseguia lidar com o dinheiro. Você tinha hiperinflação, você tinha troca de moedas a todo momento, você tinha instabilidade política, você não sabia como lidar com o dinheiro. Então, era muito difícil você fazer um planejamento de longo prazo, né? Só quem tinha acesso a planejamentos de longo prazo eram investidores com muito dinheiro, porque tinha ali um banco, tinha uma estrutura por trás do mercado financeiro ajudando. Então, isso eu acredito que fez com que a grande maioria das pessoas buscassem por soluções mais imediatas. E quando você está falando de uma aposentadoria, de uma previdência de uma maneira geral, num contexto mais amplo, você está falando de algo que de fato você precisa programar por 20, 30 anos, né? No mínimo 10, 15 anos, para que você tenha de fato ali um investimento e um valor que te sustente. Então, as pessoas acabavam, em função de toda uma conjuntura política e econômica que não era favorável para olhar no longo prazo, porque você não sabia se daqui a 3 anos você teria sequer a mesma moeda circulante no seu país, elas acabassem tomando essas decisões mais curto-prazistas. Então, você vê ainda um legado disso nas pessoas que olham muito e falam assim, poxa, você deveria comprar um imóvel para alugar. Uhum. Vai tentar explicar para essa pessoa que tem veículos mais eficientes para se expor ao mercado imobiliário, né, de maneira mais líquida e que ele deveria comprar aquilo. Ele vai falar, não, mas o meu tio comprava, o meu avô comprava, o meu pai comprava. Então, são algumas coisas que ficaram, acho, na população que atrapalharam. Do outro lado, também tem uma dificuldade de educação financeira. Né? Você tem ali a necessidade de gastos no curto prazo e a pessoa procura muitas vezes soluções simples para problemas complexos. Eu acho que é um processo, melhorou muito. Se você for falar com as pessoas hoje mais novas, a grande maioria que se interessa pelo assunto tem um pouco mais esse entendimento, mas infelizmente as emoções ali, a busca por soluções fáceis e de curto prazo, elas acabam dominando um pouco ainda a população. E quando você olha nesse ponto também da aposentadoria em si, pensando no INSS ou nos regimes próprios, como você disse, a gente tem um outro problema, né, que é a grande maioria da população não vai se aposentar com mais do que um salário mínimo. Isso é muito, muito, muito improvável que aconteça. Na verdade, a gente sabe que a maioria se aposenta com um salário mínimo. Muitos nem se aposentam, acabam usando benefícios como LOAs, que são saídas que o governo criou para pessoas que não contribuíram, mas que ele precisa dar algum tipo de assistencialismo. Então, o que acontece de fato é que a Previdência ela não vai conseguir bancar isso. Então, cada dia que passa, você vai precisar depender muito menos da previdência privada, da previdência social, do INSS, e mais de alguma outra forma de renda. E aí existem algumas maneiras de você criar isso, dentre eles a previdência privada. Para complementar só aqui o Vitor, eu acho que também tem um outro ponto, que é o seguinte, os fundos de previdência, né, eles mudaram muito, né, de um tempo para cá, principalmente de 5 anos para cá, como produto. Né? A imagem que as pessoas tinham, e com razão, é que o produto previdência, fundo de previdência, é um produto ruim. E de fato era. Né? Por que era ruim? Primeiro, porque você não tinha hoje as opções que você tem hoje, na verdade. Né? Você tinha 4, 5 grandes bancos. O mercado, né, financeiro, o mercado de gestoras do Brasil se desenvolveu muito nos últimos 10, 5 anos para cá. Você começou a ter bons produtos, né, para competir com os produtos desses grandes bancos, né? E a própria legislação. Os fundos de previdência, né, eles de fato eram produtos sem sofisticação, né, eram produtos muito rudimentares, que não ofereciam, né, uma boa rentabilidade e nem uma competição, né, justa com os produtos, né, de fundos não previdenciários. Então, acho que isso fazia as pessoas, né, caminharem naturalmente, né, para pouca sobra que já tinham, né, para produtos, né, mais de curto prazo, com a expectativa, e na maior parte dos casos no passado, né, que era a realidade, produtos melhores do que os fundos de previdência. Só que esse tipo de produto, né, é um produto que as pessoas acabam investindo com outro horizonte. A pessoa coloca num fundo, né, normal, sem ser de previdência, e acaba usando, né,
esse dinheiro na primeira oportunidade que tem de trocar de carro, de fazer alguma coisa, ou mesmo uma necessidade, né? Então, eu acho que de um tempo para cá, né, melhorou muito a qualidade dos produtos de previdência. São hoje produtos que competem, né, de igual para igual com qualquer outro fundo, né, que não seja previdenciário. Acho que isso, né, é uma mudança que é meio recente, né, mas que está acontecendo, né? Cada vez mais você vê pessoas, de fato, né, que entendem de mercado, que são investidores e que no passado não iam para a Previdência e agora estão indo. Acho que isso é bastante importante também. Esse ponto dos produtos, com certeza, porque lá atrás, quando eu fui fazer minha primeira previdência privada, e aqui já estou adiantando a resposta, né? Não era uma pergunta, era uma afirmação no podcast, mas do que seria um ótimo investimento para longo prazo, uma previdência privada, e você vai saber os motivos aqui ao longo do podcast, o sócio. Mas quando eu fui contratar minha primeira previdência, não tinha opção de gestor independente praticamente, aí você ia olhar a rentabilidade, eles mostravam lá um gráfico, mas algumas vezes sem descontar a taxa de carregamento que tinha para entrada e saída de recurso. O que era a taxa de carregamento? Você era obrigado a pagar uma taxa que chegava a 5% do valor que você ia aportar só para colocar dinheiro no veículo. Aí eu via, poxa, melhor botar na poupança que eu não pago taxa nenhuma. Porque boto 5% para investir, se eu preciso tirar mais 5% para sair, eu perdi 10% do que eu enviei de cara. Então já vou começar em menos 10, né? Esse negócio tem que subir 11% para empatar o valor. Então, durante um ano inteiro, mesmo um ano com juros altos, eu só estaria recuperando o dinheiro que eu tinha mandado para a Previdência. Então, eram produtos realmente muito ruins, e se o produto de longo prazo era ruim, você acabava ficando concentrado no curto prazo. Mas tem até um aspecto cultural. O brasileiro, ele herda até hoje, só que a geração mais nova, poxa, eu nasci em 88, então eu peguei outras moedas, mas não vi essas moedas. Sim. Eu era muito pequeno. A minha primeira recordação com dinheiro é uma nota de R$1 já. Só que se você pega pessoas que foram moldadas pela década de 70, 80, com várias trocas de moeda e uma inflação muito alta, essa pessoa com uma inflação muito alta, havia muita incerteza de como seria o futuro. E nós, como seres humanos, naturalmente, né, a gente está tendendo sempre a encurtar o prazo de decisão, porque o futuro ele é sempre opaco, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que se você bota uma camada de inflação e um monte de mudança de governo, começaram os militares, de repente veio uma eleição indireta, aí quem foi eleito morreu sem governar, né? O Tancredo Neves, o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Nunca se envolveu em esquema de corrupção quando era presidente. É um exemplo a ser seguido por vários aí, inclusive. Aí depois disso você teve eleições diretas. Aí veio o Collor com confisco. Então, o futuro é opaco, já tem muita incerteza, aqui no Brasil mais incerteza ainda, e com uma inflação cavalar, a ponto de você não conseguir saber no que você deveria investir para o longo prazo. Então o que o pessoal fazia era encurtar cada vez mais o horizonte de investimento, chegando em épocas pré-plano real, inclusive a encurtar para um dia, que era o overnight. Eu fico imaginando como é que era a produtividade naquela época, porque o pessoal acordava, ia no banco, pegava fila, não tinha app de banco digital, para tirar o dinheiro para usar. Aí gastava o dinheiro, tinha que ir no mercado rápido antes que remarcasse a maionese, né? Aí depois, no final do dia, fila no banco para depositar o dinheiro, porque senão você perde a correção para conseguir acompanhar a inflação. Então, como a gente tinha esse estímulo lá atrás, né, de, poxa, pensamento curto-prazista pra caramba, até hoje em aspecto cultural, é difícil pro brasileiro alongar o prazo de investimento. Então, esse é um primeiro ponto, além dessa questão do produto, concordo absolutamente. E a outra questão é a falta de educação. Porque quando você fala de previdência privada, e a gente teve uma experiência lançando nosso primeiro fundo de previdência em outubro, né, que é um fundo que ele tem mais renda variável, 60% do portfólio está em renda variável, o pessoal falava, nossa, eu quero investir no fundo. Aí lá aparecia a primeira pergunta, tá, mas é PGBL ou VGBL? Daí o cara, pô, mas não sei, né? Aí tem que ver um vídeo para aprender. Exatamente. Fundo de previdência, sim, mas... Aí agora, você quer tabela progressiva ou regressiva? Eu, caramba, mas progressiva ou regressiva? E qual é a diferença? É diferente de investir em um fundo que o cara vai lá, aperta um botão e tá investido em um fundo multimercado. Mas de fato, depois que passa essa primeira área do atrito, hoje com produtos muito melhores, com taxas mais baixas, previdência privada pensando em longo prazo, é um dos melhores investimentos que existem. Então, você, por exemplo, que está em casa e está pensando, nossa, eu quero um investimento para planejar minha aposentadoria, para poder complementar a renda que eu vou ganhar do INSS. Ou para você que teve um filho pequeno, eu acredito que é um ótimo tipo de investimento. Voltando à questão do brasileiro no longo prazo, porque
As gerações atuais já estão acostumadas com a questão de que, olha, você vai ter uma previdência pública, né, que ela foi criada no século XX, que vai ajudar a manter a sua aposentadoria ao longo do tempo. Só que também, mesmo o brasileiro que não é ligado na parte de finanças, ele sabe, olhando para o INSS, para a figura hoje de quem ganha uma aposentadoria, que, poxa, é o que você falou, a minoria vai ganhar bem e, por conta de uma vida maior que nós temos, passaremos por outras reformas da Previdência e daqui a pouco para se aposentar tá na casa dos 70 anos com benefício cada vez menor e o cara sabe que não dá para viver só com aquilo. Na opinião de vocês, como o brasileiro pode fazer para se planejar então para esse futuro onde ele sabe que apesar de ganhar alguma coisa de Previdência não será o suficiente? Eu acho que a única forma, Bruno, como você falou, primeiro é trabalhar, né? Você tem que trabalhar para ter algum tipo de sobra, né? E aí fazer um bom investimento com essa sobra. Eu acho que o investimento de longo prazo, né, e o sucesso desse investimento, né, ele é feito muito, né, na questão da educação financeira, da organização pessoal e da recorrência. Né? Não adianta achar que de uma hora para outra você vai receber, né, uma bolada de dinheiro e aí você vai começar a investir e isso que vai fazer o seu futuro ficar tranquilo. É o dia a dia. É o dia a dia, é a recorrência que você vai conseguir, né, com juros compostos, com bons investimentos, né, com taxa de administração baixa do seu produto, ao longo de 10, 20 anos, né, quando você vê, você vai ter uma reserva, né, que provavelmente vai ser suficiente para melhorar, né, a sua qualidade de vida lá na frente, que certamente, né, não vai ser suprido, né, pela Previdência Pública. Eu acho que, complementando aqui, tem dois caminhos que eu acho que qualquer brasileiro, não só investidor, deveria pensar, tá? E foi como eu pensei toda a minha vida e toda a minha carreira, né? Eu brinco que, apesar da cara de playboy de Faria Limer, eu sou filho de 2 analfabetos. Meu pai e minha mãe são analfabetos, minha família toda, ninguém nunca fez faculdade, e eu desde garoto tinha na minha cabeça, sei lá por que eu deveria fazer uma faculdade, me formar, ter uma profissão, né? E não ficar em empregos ali, pô, se eu vou fazer Uber, eu vou trabalhar em loja, vou, enfim, fazer empregos alternativos, digamos assim, que não tem uma profissão de fato. Então, o primeiro caminho que eu decidi foi educação. Eu precisava estudar, eu não tinha dinheiro para estudar, eu precisava de ou algo público ou algo patrocinado, consegui uma bolsa integral numa faculdade de excelência em economia, né, que é o IBMEC, e me formei economista e comecei a trabalhar. Já quando eu comecei a trabalhar, eu já ganhava mais do que todo mundo da minha família, mesmo com o salário de um analista júnior. E desde aquele momento eu sempre tive uma cultura de longo prazo, porque eu precisei me planejar para estar ali naquele momento durante 10 anos. Com 15 anos eu tomei a decisão de que eu queria algo diferente para mim, né? E ali, quando eu me formei, próximo ao 25, até um pouco tarde para a média da galera da minha turma, eu era um dos mais velhos da minha turma, porque o pessoal saía da faculdade, ia direto, da escola, ia direto para lá. E eu precisei passar por um período ali de cursinho, essas coisas, para conseguir fechar o gap educacional, porque eu estudei escola pública a vida toda e à noite, inclusive. E aí, quando eu comecei esse momento, eu sempre pensei, agora eu preciso começar o segundo passo, que é guardar dinheiro. E investir dinheiro pensando em longo prazo. Né? Justamente porque tem um valor que as pessoas não percebem. Né? Eu, inclusive, fiz esses dias uma conta ali para falar com um cliente, que ele falou, poxa, não, mas eu não paguei minha recorrência esse mês, porque é só R$300, não faz diferença, não vai mudar minha vida isso aqui, eu preciso ir pro restaurante e tudo mais. Eu falei com ele, você sabe quanto você deixou de depositar para daqui a 30 anos? Aí ele, não faço ideia, vou fazer uma continha aqui para você. Peguei o juro de 1% ao mês, que é o que a gente tem hoje, né, aqui no Brasil, só para ter uma estimativa minimamente razoável. Se você pegar a curva de futuro dos juros do Brasil, tem algo próximo a 1% ao mês ali agora rodando. E fiz a conta por 30 anos. Esses R$300 que ele deixou de investir nesse mês, ele deixou de acumular para ele daqui a 30 anos mais de R$10 mil. Foram 10.700 e pouquinho. Então, assim, imagina isso durante 30 anos. Então, eu acho que o segredo você tem que ter um planejamento. Você tem que, primeiro, conhecer o produto, você tem que pegar a educação financeira. E o segundo, disciplina. Você tem que todos os meses fazer um aporte. Ah, mas é pouco. Mas esse pouco, durante 30 anos, ele é disruptivo. Ele muda a sua vida. Então, como eu falei aqui, em um ano, você acumulando R$300 por mês, você está falando de R$3.600 que você deixa de usar. Mas você está falando ali de mais de R$100 mil num período, mais de R$120 mil num período de 30 anos. Então, assim, você prefere ter esse dinheiro lá na frente ou não? Então, você tem que começar agora e tem que ter disciplina.